Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa primeira aula. Três noções primitivas são aceitas sem definição, portanto, não necessitam de demonstração. Então o conjunto, ele não tem uma definição, como aí está dizendo, são noções primitivas, a gente aceita elas, tá? Não tem como provar isso. Mas o conjunto, ele é a base de muitos assuntos na matemática. Na probabilidade, na análise combinatória, tem que estar dominando o conjunto para poder facilitar o entendimento. E mais outros assuntos. Então o conjunto, ele é uma sustentação ali dos assuntos da matemática. Tá? Por isso que fala, é uma noção primitiva. Não tem como se provar isso aí. Tá? Então vamos lá. Representado pela letra maiúscula. Tá? A, B, C, D, E, não interessa. Tem que ser uma letra maiúscula que representa o conjunto. Tá? Então eu tenho o conjunto A, que ele é composto A, E, I, o e o U. Tá? Então nós temos o conjunto A, que ele é constituído pelas vogais A, E, I, O, U. Tá? Onde que nós temos o elemento do conjunto A, o elemento são as vogais. Tudo que está dentro do conjunto são os elementos. O A, o E, o I, o U são os elementos do conjunto. Tá? Então o conjunto é representado pela letra maiúscula e o que vai dentro aqui é com letra minúscula, os elementos. Tá. E temos também, da outra noção primitiva, é a pertinência entre conjuntos e elementos. Então, quando a gente quer relacionar o elemento com o conjunto, a gente usa os símbolos de pertence e não pertence. Tá? Então, esse símbolo de pertence e não pertence é somente entre elemento e conjunto. O elemento e o conjunto. Então, eu posso dizer para você que a letra A, ela pertence ao conjunto A. A letra E, ela pertence ao conjunto A. Mas vamos supor que eu tenho aqui uma letra F. Ela não pertence ao conjunto A. G não pertence ao conjunto A. Tá? Então, nós temos o conjunto, que ele é representado pela letra maiúscula. Nós temos os elementos que vão dentro do conjunto, que são com letras minúsculas. Tá? Também representado por números, pode ser qualquer coisa pode constituir o conjunto. Representação de um conjunto. A representação do conjunto. Então, existem três maneiras que a gente consegue representar o conjunto. Analítica, que é enumeração do conjunto, foi o que nós acabamos de fazer. A sintética, uma propriedade que eu vou demonstrar agora para vocês aqui, e o famoso diagrama de Venn. Então, analítica, vou pegar aqui o conjunto A, né? Conjunto A, vou enumerar aqui. Vou fazer com ele aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9. O que eu representei aqui, ó? Números ímpares, correto? Então fiz aqui uma representação analítica enumerando eles. Então, representando sinteticamente na propriedade, eu tenho que o conjunto A, ele é x, tal que x é um número ímpar. Então, A, x tal que x é um número ímpar. Então, a propriedade aqui, a sintética. E agora, representando no diagrama de Venn o conjunto,
aqui, vou chamar agora, vou fazer um outro conjunto, um conjunto B, onde ele está representado aqui, ó, pelo A, E, I, número 1, 2. Então, o conjunto aqui, tá? Ele tá misturado, é um conjunto misto, sem problema nenhum. Tá legal? Posso fazer. Então, posso representar um outro aqui. Conjunto C. Posso botar aqui, ó. 0, 2, 4. E assim sucessivamente. Qualquer coisa vai formar o nosso conjunto. Qualquer elemento eu formo um conjunto. Continuando, nós vamos para o nosso conjunto unitário, tá? O conjunto unitário. Nosso conjunto unitário, o nome já diz, só possui um único elemento. Conjunto A, eu tenho aqui o número 1. Conjunto B, eu tenho aqui a letra A. Conjunto C, eu tenho aqui Rio de Janeiro. O estado, né, do nosso país. Rio de Janeiro. E assim sucessivamente, o conjunto unitário. Conjunto vazio, ele é representado dessa maneira ou desta maneira aqui, tá? Conjunto vazio, dessa maneira ou dessa. Só que tem um detalhe muito grande aí que o pessoal acaba errando. O que eles fazem? Eles pegam o conjunto A e fazem dessa forma. Isso não é um conjunto vazio. Isso aqui é um conjunto unitário, cujo elemento dele é o símbolo do conjunto vazio. Então aqui ele não está trabalhando com o conjunto vazio, ele está trabalhando com o símbolo do conjunto vazio. Então o elemento aqui é o símbolo. Então muito cuidado com isso. Isso aqui não é um conjunto vazio, tá? Vou deixar aqui bem vermelho. Não é vazio, tá? Ele não é vazio. E o conjunto universo? O conjunto universo é um determinado conjunto quando a ele pertence todos os elementos. Então você tem todos os elementos dentro de um conjunto, ele é chamado de conjunto universo. Agora, gente, a gente vai ver conjuntos iguais. Não, quando é que os conjuntos são iguais? Quando possuem os mesmos elementos, tá? A representação. Um conjunto A igual ao conjunto B. Para que isso aconteça, eu tenho que ter A. 1, 2, 3. B. Também 1, 2, 3. Então, gente, o subconjunto é um conjunto que vai estar dentro de outro conjunto, tá? Para ficar, grosso modo, você entender melhor. Ele vai ficar dentro, ele está dentro de outro conjunto. Então, eu tenho um conjunto aqui, A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem aqui o conjunto B, que ele é 2, 3, 4, 5. Tem aqui um conjunto C, que é 3, 4 e 5. Tenho esses três conjuntos, tá? Agora analisem. O A é o maior de todos. Todos estão dentro do A. Concorda comigo? Que o B, ó, o B é 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui o 2, 3, 4 e 5. O C tem 3, 4 e 5. O C está dentro do B, ó, 3, 4 e 5, e está dentro do A. Então, quando a gente trabalha subconjunto, nós trabalhamos com os seguintes sinais, com os seguintes símbolos.
Ó, está contido, não está contido, contém, não contém. Então, está contido, não está contido, contém, não contém. Tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O conjunto B, ele está contido no conjunto A. Está dentro do A. O conjunto C está contido no conjunto B. Se o conjunto C está contido no conjunto B e o B está contido no conjunto A, eu posso também dizer que o conjunto C está contido no conjunto A, certo? Então, também podemos botar conjunto C está contido no conjunto B, que está contido no conjunto A. Então, esses símbolos que fazem a determinação de subconjunto. Ou também eu posso dizer assim, que o conjunto A, assim, ó, o conjunto A contém o conjunto B, o conjunto A contém o conjunto C, o conjunto B contém o conjunto C. Então, está representado aqui a seguinte situação de subconjunto. Tá legal? Então, como nós falamos a primeira vez, o símbolo de pertence e não pertence, somente de elemento para conjunto. E o símbolo de está contido, não está contido, contém e não contém, são para conjuntos, relacionamento com conjuntos. Tá tranquilo? Agora, o conjunto das partes ou partição. Então, eu vou pegar um conjunto A. 1, 2, 3. Agora, ele fala o quê? O conjunto parte de A. O conjunto parte de A, vamos trabalhar com subconjuntos dele. Primeiro passo, eu vou pegar o primeiro elemento. Esse primeiro elemento vai ser o conjunto unitário 1. Segundo elemento, o conjunto unitário 2. Terceiro elemento, o conjunto unitário 3. O quarto elemento, o conjunto 1 e 2. O quinto elemento, o conjunto 1 e 3. O sexto elemento, o conjunto 2 e 3. O sétimo elemento é 1, 2, 3. E por último, conjunto vazio. O conjunto vazio, ele vai estar contido a todos os conjuntos, tá? Em todos os conjuntos, o conjunto vazio faz parte de todos eles, tá? De todos eles. Então, conjunto partição, terminei com conjunto vazio, mas você pode começar com conjunto vazio. Observem, quantos elementos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Tá? Então, nós temos também um jeito de calcular o número de elementos. Do conjunto parte, que é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Então, o conjunto A, ele possui quantos elementos? O conjunto A, ele tem 3 elementos. Logo, o seu conjunto parte vai possuir quantos elementos? O conjunto parte dele vai possuir 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado ao cubo, 8 elementos. Tá? Então, foi o que nós fizemos aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. 8 elementos com conjunto vazio. Então, 2 elevado ao cubo, 8 elementos. Tá legal? Então, não esqueça, o conjunto parte, você começa sempre pelos conjuntos unitários, depois vão formando as duplas, os trios, aí vai depender de quanto maior for o número de elementos, mais partes terão. Da união e reunião dos conjuntos. A união e reunião de conjunto é nós juntarmos todos os elementos de vários conjuntos em um único conjunto. Tá? Então, nós temos a união e reunião de conjunto, que ele é representado pelo símbolo de um U. Tá? Então, tem o conjunto A, que ele é 1, 2, 3. Eu tenho um conjunto B, que ele vem 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer a união dos conjuntos. A união B. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós pegamos todos os elementos dos dois conjuntos e colocamos em um único conjunto. Tá? Então, a união B está aqui reunido. Se eu tivesse aqui um conjunto C, só para fixar, 7, 8, 9, e fizesse a união deles aqui, B união C, o que eu tenho? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, nós temos aqui o conjunto A, o conjunto B. Então, a união desse conjunto é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a união. Tá legal? Então, fizemos a união dos conjuntos. Um, dois, três. No diagrama de Venn, conjunto A, o conjunto A, o conjunto B, certo? Representar agora a união deles. São todos os elementos, tá? A união dos dois conjuntos, todos os elementos de A junto com todos os elementos de B. A interseção do conjunto são os elementos comuns aos dois conjuntos, tá? Aos 2, aos 3, aos 4, independente, mas são elementos comuns aos conjuntos. Então, eu tenho o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho um conjunto B, 1, 2, 3, 5. Um conjunto C, eu tenho 2, 5, 7, 9, tá? Então, eu vou pegar aqui a interseção B. É o que tem no conjunto A e que tem no conjunto B. O que eu tenho no conjunto A? 1 e 1. Repetido no B. Aqui, ó, 2 e 2. 3 e 3. Então, a interseção de A com B é 1, 2 e 3. A interseção de B com C. Nós temos o 2. 3 tem? Não. Temos o 5. Então, B interseção C são os dois elementos que são comuns a eles. 2 e o 5. Tá legal? Então, vamos ver aqui a interseção de A com C.
A interseção de A com C é o quê? O 2. 3 tem? Não, somente o 2. Vamos supor aqui que eu tenho o conjunto D, aonde eu tenho 10, 11, 12 e assim vai. Se eu agora fizer essa interseção de A com o conjunto D, quais os elementos que eu tenho repetido aqui em comuns? Nenhum. Vazio. Se eu pegasse B com D, B interseção D, vazio. Se eu pegasse o C interseção com D, também me daria um conjunto vazio. Conjunto A e o conjunto B. Como eu falei, a interseção é o que está junto, né? Ou que está repetido, em comum a eles, tá? É o que está em comum. Então, aonde que está, quando repete no A e repete no B, aqui eu tenho a interseção, tá? Aqui está representado a interseção. Tá legal? Eu vou falar do A com conjunto D, tá? D. A conjunto D. A interseção é o quê? Vazia. Se a interseção é vazia, nós chamamos esse conjunto aqui, ela é vazia, disjuntos. Então, a diferença simétrica de conjuntos são os elementos que apenas ou somente pertencem àquele conjunto, apenas A ou apenas B, tá? Então, ele é representado pelo símbolo do delta. A, e a diferença simétrica de A com B é A diferente de B, união com B diferente de A. Que nem nós fizemos em cima. A diferente de B, união com B diferente de A. Essa é a diferença simétrica. Representando ela aqui numericamente, nós temos a diferença simétrica de A com B. Quem é A diferente de B? Eu tenho 2, 4, união com 7 e 9. É isso aqui. Então, a minha diferença simétrica é 2, 4, 7, 9. Então, essa é a diferença simétrica dos conjuntos. Tá? É o que apenas ou somente. A, B. Eu tenho que a minha diferença simétrica é isso aqui. Então, aqui está representado a diferença simétrica dos conjuntos, tá? Então, é dessa forma. Então, a diferença simétrica são os elementos somente que pertencem somente a A, ao conjunto A, que pertence somente ao conjunto B, tá? Como na diferença, nunca vai haver a interseção, tá? Não tem interseção. Agora, vamos ver o complementar, tá? O complementar de B com A. O complementar de B com A é representado dessa forma. Então, é A diferente de B. Também podemos representar o complementar o quê? B com Czinho em cima, que já sabemos que é o complementar do conjunto B. E o complementar do conjunto é a diferença, tá? Então, nós aqui pedisse o complementar de A diferente de B. Tá lá, 2 e 4. Nós temos aqui o conjunto A, nós temos aqui o conjunto B.
E aqui a gente vai ter o complementar. O complementar do conjunto. Ó. Então, gente, aqui terminando essa parte, a primeira parte, a teoria, tá? O básico de conjuntos. Nossa segunda aula vai ser de exercício sobre esse assunto aqui. Tá legal? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Para que a gente possa estar solucionando da melhor maneira possível. Tá ok? Um grande abraço, até o próximo encontro.